Fala lotequeiro e lotequeira, seja muito bem-vindo ao Loteca Informações dos Jogos da Semana. Aqui você fica por dentro de tudo o que realmente importa antes de marcar seu cartão. Desfalques, momento das equipes, estilo de jogo, tendências de mercado e as análises mais atualizadas para os 14 jogos da rodada. Se você quer jogar com confiança, estratégia e informação de verdade, este é o lugar certo. Então pega seu cartão, ajeita aí na mão, porque agora começa a sua análise completa da Loteca da Semana. Jogo 1, Manchester City e Chelsea. O estádio vibra como um organismo vivo, cada canto ecoando a expectativa antes do apito inicial. E a atmosfera já diz muito sobre o peso do confronto. De um lado, o mandante entra como quem precisa reafirmar sua autoridade, dominando o meio-campo, circulando a bola com paciência e procurando desarmar o rival antes de cortar para o ataque com precisão cirúrgica. Do outro lado, o visitante chega taticamente ajustado para resistir à pressão, esperando o momento certo para golpear em transição rápida, transformando a paciência em arma estratégica. Desfalques confirmados. Desfalques do Manchester City. Rúben Dias problema no adutor, fora. Jeremy Doku ausência confirmada, fora. Rodri em recuperação física, sem liberação. Oscar Bob em recuperação física, sem liberação. Nathan Ake em recuperação física, sem liberação. Desfalques do Chelsea. Moises Caicedo suspensão por cartões amarelos. A lista de ausências no mandante pinta um quadro complexo para a equipe da casa. A ausência de Dias desmonta a estabilidade defensiva, tirando um líder de linha que dita ritmo e cobertura, forçando rearranjos na retaguarda e exigindo comunicação impecável entre os substitutos. Sem Rodri, o eixo de construção perde um maestro que equilibra proteção e criação, e isso empurra outros jogadores para compensar, mexendo no desenho coletivo, em que Bob, com retomada de ritmo ainda em andamento, limitam opções de rotação, o que pode pesar no segundo tempo. Doku, um elemento de profundidade e imprevisibilidade nas laterais, deixa o jogo menos dinâmico em acelerações pelos flancos. Do outro lado, a ausência de Caicedo representa um golpe no equilíbrio do visitante no meio-campo, especialmente em duelos físicos e na capacidade de proteger a defesa quando a bola é perdida, mesmo sendo uma informação baseada em relatos de mídia, respeitáveis e não diretamente de um comunicado oficial. Sua suspensão pintaria um desafio tático para o Chelsea, exigindo ajustes no bloco médio e maior responsabilidade dos jogadores ao redor para cobrir espaços. No momento tático, o mandante sente mais a falta de peças centrais que seguram e iniciam jogadas. Com um meio menos protegido e sem o ajuste natural de Rodri, a construção pode perder fluidez e permitir que o visitante cresça em transições. A ausência de Dias pode gerar vulnerabilidade na cobertura de bolas longas e nas saídas de ataques em velocidade. O visitante, apesar de sentir a falta de um articulador físico no meio, pode compensar com organização coletiva, mais responsabilidade de duplas no setor e linhas compactas que dificultam a penetração adversária. Comparando o impacto das ausências, o mandante parece mais prejudicado no sentido de que suas principais ausências atacam diretamente a transição entre defesa e ataque, exigindo adaptações que podem desorganizar setores inteiros. O visitante, com ajustes pontuais, mantém uma base mais coesa, o que pode gerar maior consistência ao longo do jogo. Apesar da falta de um elemento físico no meio-campo, nesse contexto, as possíveis surpresas podem surgir justamente da necessidade de criatividade no mandante para contornar suas limitações. Jogadores menos utilizados podem brilhar ao responder à pressão do jogo e ocupar os espaços que se abrem no meio. Do lado visitante, o ajuste coletivo pode fortalecer a compactação e abrir espaços para contra-ataques rápidos, aproveitando-se do jogo mais aberto. O cenário de desfalques cria um retrato interessante. O mandante entra mais fragilizado em setores essenciais, exigindo adaptação e criatividade tática, enquanto o visitante, mesmo com uma ausência significativa, preserva uma base que pode explorar as fragilidades do rival. Essa dinâmica de ajustes e respostas promete um confronto intenso, cheio de nuances, e no qual a gestão de elenco e inteligência coletiva podem decidir o rumo da partida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like.
Jogo 2, Espanhol e Barcelona. No arrefecer do dia até o apito inicial, as luzes do estádio ganham vida, e a tensão cresce como se cada centímetro do gramado sussurrasse a rivalidade silenciosa entre duas torcidas. A cidade respira esse clássico local com intensidade, e em campo cada movimento, cada passe e cada corrida carregam o peso da história e das expectativas. O mandante entra com a missão de usar sua solidez e organização para segurar a pressão e contra-atacar com precisão, enquanto o visitante chega com a aura de quem pretende dominar a posse, ditar o ritmo e infiltrar sua criatividade pelos espaços abertos, moldando uma narrativa repleta de contrastes desde o primeiro toque. Desfalques confirmados. Desfalques do Espanhol: Javi Puado, lesão no joelho, fora. Ramon Terrates, inflamação no tendão da coxa, fora. Desfalques do Barcelona: Gavi, operação no joelho, fora. Ronald Awaian, ausência por motivos pessoais, fora. Andreas Christensen, lesão no ligamento cruzado anterior, fora. Dani Olmo, ombro deslocado, não deve jogar. O impacto dessas ausências reverbera tanto no desenho tático, quanto nas funções desempenhadas durante o jogo. No time da casa, a falta de Puado reduz opções ofensivas pelos flancos e retira profundidade ao ataque, forçando o treinador a buscar soluções mais centradas no meio campo e na transição rápida dos volantes para os atacantes. A ausência de Terrates enfraquece a cobertura pelo meio e exige reajustes na proteção da linha defensiva, o que pode deixar espaços para a circulação de bola do visitante. Do outro lado, o visitante sente o peso de perder Gavi, peça que costura jogadas e equilibra transições entre defesa e ataque, exigindo que outros meias assumam a criação e a organização. Awaian, fora por questões pessoais, deixa um vazio na solidez defensiva, obrigando a equipe a rearranjar a linha de trás e a depender mais de ritmo coletivo do que de presença física no centro. Christensen, com uma lesão grave no joelho, implica em menor profundidade na rotação defensiva e limita opções para duplas de zaga agressivas em marcação alta, fazendo com que o treinador precise escolher entre juventude ou adaptabilidade tática para fechar lacunas. A ausência de Olmo, que ainda faz tratamento para recuperar o ombro deslocado, impede o visitante de contar com criatividade extra no último terço do campo, relegando parte dessa responsabilidade a outros atacantes, que terão de compensar com movimento e visão coletiva. Comparando o dano de cada lado, o impacto parece mais profundo no visitante, porque as ausências atacam diretamente a estabilidade tática e a transição entre setores, forçando rearranjos que podem alterar o estilo de construção de jogo e a capacidade de manter posse com equilíbrio. O mandante, apesar de sentir a falta de peças importantes, ainda pode ajustar seu bloco defensivo e explorar a instabilidade do rival com organização coletiva e linhas compactas. As possíveis surpresas podem surgir justamente de quem se reinventa em função das ausências. No lado do Espanhol, jogadores mais jovens ou menos utilizados podem ganhar protagonismo e oferecer energia renovada, especialmente em transições rápidas e duelos no meio-campo. No Barcelona, a necessidade de preencher as lacunas pode revelar variações táticas inesperadas, como meias que assumem papéis mais criativos ou laterais que avançam com mais agressividade para compensar a falta de profundidade ofensiva. Em conclusão, apesar do visitante carregar mais status e tradição, o cenário de ausências cria um jogo com mais nuances táticas do que de domínio absoluto. O mandante, ajustando seus setores com solidez defensiva e transições rápidas, chega mais inteiro no confronto, enquanto o visitante, penalizado por ausências que impactam diretamente sua construção e equilíbrio, precisará depender de adaptação coletiva e variações estratégicas para superar as fragilidades momentâneas. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Atalanta e Roma. O estádio está envolto em uma energia quase palpável, como aquele silêncio antes de uma onda quebrar, porque a atmosfera sente cada passo dos jogadores nos túneis enquanto eles se
preparam para entrar em campo. O mandante sabe que jogar em casa sempre traz uma chance de impor ritmo, de aproveitar o canto da torcida e rodar a bola buscando infiltrações e profundidade, enquanto o visitante carrega um senso tático mais calculado, pronto para aproveitar espaços que surgem quando o adversário se estende demais, transformando cada transição em spin e cada recuperação em promessa. Desfalques confirmados. Desfalques do Atalanta: Bergamas, Gianluca Scamacca lesão, fora. Davide Zappacosta lesão, fora. Mitchell Bakker lesão no joelho, fora. Raul Bellanova lesão na coxa, fora. Desfalques do Roma: Tommaso Baldanzi indisposição, ilusão física, fora. Lorenzo Pellegrini problema na coxa, provável ausência. Leon Bailey problema na coxa, provável ausência. O impacto dessas ausências ecoa como uma sombra tática por todo o gramado. No lado do mandante, a falta de Scamacca reduz a presença física e aérea no ataque, exigindo que o treinador reorganize o setor ofensivo com um perfil mais móvel e menos focado em finalizações diretas. A ausência de Zappacosta e Bacon enfraquece profundamente as opções pelos corredores defensivos e ofensivos, limando tanto a capacidade de fechar linhas, como de apoiar os laterais adversários. A saída de Bellanova, também lesionado, significa menos equilíbrio nas trocas entre defesa e transição, forçando ajustes na linha de trás que podem expor buracos em desarmes e cobertura. No visitante, a indisponibilidade de Baldanzi e as prováveis ausências de Pellegrini e Bailey mexem principalmente com a fluidez criativa e a capacidade de gerar acelerações no meio e no ataque. Pellegrini, mesmo que ainda em avaliação, é um elemento que conecta setores e equilibra transições, e sua ausência exigirá que outro jogador assuma a responsabilidade de ditar o ritmo. Bailey, com sua velocidade e capacidade de romper linhas, faz falta ao plano de contra-ataque, diminuindo o repertório de infiltrações e exigindo mais paciência na construção. Comparar diretamente o impacto revela que o mandante está mais prejudicado, em termos de amplitude e presença física tanto defensiva quanto ofensiva, porque múltiplas áreas ataque e laterais são afetadas simultaneamente, exigindo reorganizações que podem desorganizar o fluxo do jogo. O visitante, apesar de sentir o peso de ausências que contagiam a criatividade e a aceleração, ainda preserva maior coesão estrutural no centro do campo, o que dá alguma solidez mesmo com limitações. As possíveis surpresas podem surgir de quem se reinventa em campo. No lado do Atalanta, um jovem ou reserva menos utilizado pode encontrar impulso extra, transformando a necessidade em oportunidade e surpreendendo com energia e vontade de provar valor, especialmente nas transições e nas bolas paradas. No Roma, a ausência de pilares criativos pode fazer com que meias menos experientes ganhem protagonismo e alterem a forma tradicional de construir jogadas, puxando infiltrações de lugares inusitados ou arriscando combinações rápidas que desorganizam a marcação adversária. O cenário de desfalques cria um duelo tático cheio de nuances, em que o time da casa terá que lidar com ajustes estruturais em múltiplos setores e onde o visitante pode tirar proveito de uma leitura de jogo mais fria e calculada, explorando a organização e a disciplina quando o mandante se expande demais. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4, Leeds e Manchester United. O ar de rivalidade já paira sobre o estádio desde o aquecimento, com torcedores embalando cânticos que ecoam como se cada nota acendesse uma fagulha de tensão. O mandante entra com a missão de usar a força da casa para impor ritmo e intensidade, rodando a bola e pressionando alto para aproveitar cada espaço que o adversário oferecer. Do outro lado, o visitante chega com um senso tático mais contido, buscando controlar transições e atrair erros para explorar contra-ataques com velocidade e precisão, como quem espera o momento certo para dar o bote. Desfalques confirmados. Desfalques do Leeds: Sean Longstaff lesão na panturrilha, fora. Segundo o protocolo médico, ele ainda precisa de tempo para a recuperação completa. Anton Stach seguindo o protocolo de concussão após colisão em jogo recente, fora.
João Rodon problemas físicos recentes. Recuperação ainda em curso sem liberação para o jogo. Desfalques do Manchester United. Bruno Fernandes lesão na coxa, fora. Kobbie Mainoo lesão na panturrilha, fora. Harry Maguire lesão na coxa, fora. Noussair Mazraoui ausência por compromisso internacional na Copa Africana de Nações, fora. Bryan Mbeumo ausência por Copa Africana de Nações, fora. Amad Diallo ausência por Copa Africana de Nações, fora. Mason Mount questão muscular sem liberação garantida. O impacto dessas ausências reverbera em vários setores de ambos os times, moldando diretamente a forma como cada um abordará o jogo. Para o mandante, a falta de Sean Longstaff e Anton Stach compromete a consistência e a fluidez do meio-campo, tirando peças que protegem a defesa e ajudam na construção de jogadas com equilíbrio entre contenção e progressão. A ausência de Rodon na retaguarda também diminui a solidez defensiva, forçando ajustes ao estilo de marcação e, possivelmente abrindo espaço para infiltrações do visitante. No visitante, a ausência de Bruno Fernandes é uma perda tática enorme. O jogador é muitas vezes o coração criativo no meio, ligando setores e imprimindo ritmo às transições ofensivas. E sua falta tende a diluir a coesão entre meio e ataque. A falta de Maguire também diminui a experiência e imposição física na defesa, tornando o visitante mais vulnerável em bolas aéreas e duelos diretos. Além disso, as ausências ligadas à Copa Africana de Nações reduzem opções de rotação, o que pode pesar no segundo tempo, quando os índices de intensidade e velocidade tendem a cair. Comparando diretamente o dano de cada lado, o visitante parece mais prejudicado pela quantidade e pelo perfil das ausências, pois perde peças que não são apenas titulares, mas que também influenciam diretamente a construção coletiva de jogo e o equilíbrio entre setores. O mandante, embora também sinta a falta de elementos importantes, possui uma estrutura que pode se adaptar com maior naturalidade, redistribuindo responsabilidades sem comprometer tanto seu desenho tático. As possíveis surpresas podem surgir justamente das janelas que essas ausências abrem para desempenhos individuais ou adaptações criativas. No lado do Leeds, jogadores menos utilizados podem ganhar protagonismo, preenchendo espaços no meio-campo e surpreendendo com energia e intensidade, além de potencialmente explorar fases de transição rápida quando o visitante estiver vulnerável. Do lado do Manchester United, a necessidade de reorganização pode permitir que jovens talentos ou atletas com menos minutos ganhem ritmo, injetando ousadia nas fases de ataque e oferecendo variações táticas inesperadas. Em conclusão, apesar de ambos os times entrarem no jogo com ausência de nomes de impacto, o visitante chega como mais prejudicado, devido às ausências que atingem profundamente sua espinha dorsal tática e sua continuidade coletiva. O mandante, por sua vez, poderá explorar esses espaços com ajustes coerentes, tornando o duelo um embate intenso de adaptação, leitura e busca por oportunidades em meio às limitações. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5, Lazio e Napoli. O estádio vive aquele momento em que cada suspiro da torcida parece bater no peito como um tambor ritmado, porque quando a Atalanta enfrenta a Roma, a tensão não se esconde no ar. Ela transborda pelos corredores do gramado, onde cada passo é antecipado como um lance que pode decidir a partida. A equipe da casa entra empurrada por suas arquibancadas, pronta para pressionar em bloco alto, buscar infiltrações e impor intensidade, enquanto o visitante chega com uma leitura tática mais calculada, preparado para explorar transições e buscar profundidade nos espaços que surgem quando o adversário se expande demais. Desfalques confirmados. Desfalques do Atalanta Bergamas. Gianluca Scamacca lesão, fora. David Zapacosta lesão, fora. Mitchell Bakker lesão no joelho, fora. Raul Bellanova lesão na coxa, fora. Desfalques do Roma. Tommaso Baldanzi indisposição, ilusão física, fora. Lorenzo Pellegrini problema na coxa, provável ausência. Leon Bailey problema na coxa, provável ausência. O impacto dessas ausências pinta um retrato tático complexo para ambos os lados. No time da casa, a ausência de Scamacca enfraquece a referência ofensiva,
e limita a presença física dentro da área, obrigando o treinador a buscar soluções que priorizem mobilidade e troca de posições para compensar a falta de presença aérea decisiva. A falta de Zappacosta e Bacco mergulha o sistema defensivo e ofensivo em ajustes constantes pelos flancos, afetando a solidez nas coberturas, tanto defensivas quanto na fase de apoio aos laterais. A perda de Belanova acentua essa fragilidade, exigindo ainda mais atenção na recomposição de linhas e nas transições defensivas. Do outro lado, a ausência de Baldanzi reduz profundidade e dinamismo no setor ofensivo, retirando um elemento que poderia quebrar linhas mais facilmente e oferecer variações de toque para o ataque. Pellegrini e Bailey, em provável ausência, impactam diretamente a criatividade e a capacidade de encontrar espaços em meio às linhas compactas do adversário, forçando o treinador visitante a procurar alternativas para manter fluidez no último terço. Comparando o dano de cada lado, o mandante parece sofrer um impacto mais profundo em setores essenciais. A saída de múltiplos titulares-chave em diferentes áreas do campo, ataque e laterais, exige uma reformulação quase completa do plano tático e exige uma coordenação coletiva acima da habitual para manter competitividade. O visitante, apesar das ausências significativas, consegue manter um bloco um pouco mais coeso em termos estruturais, preservando uma estabilidade que facilita ajustes sem desfigurar totalmente o sistema. As possíveis surpresas surgem da necessidade de adaptação dos atletas menos utilizados ou vindos do banco. No Atalanta, jogadores jovens ou com menos minutos têm a chance de explodir em campo, aproveitando a urgência por profundidade e intensidade, especialmente em transições rápidas e bolas paradas. No Roma, ajustar o meio-campo e ataque sem nomes criativos como Pellegrini ou Bailey pode levar a variações táticas inesperadas, com meias ou laterais assumindo papéis mais ousados e criando dinâmica nova em situações que exigem improviso. Em conclusão, apesar das ausências impactarem ambos os times, o mandante chega mais prejudicado devido à dispersão das lesões em posições-chave que sustentam tanto ataque quanto suporte defensivo. Já o visitante preserva mais estrutura e equilíbrio coletivo, mesmo com limitações, criando um cenário em que adaptação e inteligência tática podem ser mais decisivas do que força bruta. Dessa forma, o time visitante entra mais inteiro no duelo, enquanto o mandante enfrenta um desafio maior de ajustes e recomposições. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, Everton e Brentford. O estádio respira o frio da tarde inglesa com a mesma intensidade que os torcedores exalam seus cânticos, criando uma atmosfera que parece vibrar entre o verde do gramado e as arquibancadas cheias de expectativa e ansiedade. A equipe da casa sabe que a pressão da torcida é como um oxigênio adicional, impulsionando cada corrida, cada passe, cada disputa no meio-campo, enquanto o visitante mantém a calma tática de quem busca responder com organização e transições rápidas, pronto para atacar a mínima abertura que surgir. Desfalques confirmados. Desfalques do Everton: Kieran Dewsbury Hall lesão na coxa, fora. Jarrad Branthwaite lesão na coxa, fora. Desfalques do Brentford: Fábio Carvalho lesão no ligamento cruzado anterior, fora para o restante da temporada. Josh T. Silva lesão no joelho, fora. O impacto dessas ausências é profundo e se espalha por setores essenciais de cada time, moldando a forma como cada treinador precisa pensar o jogo. No lado do Everton, perder Dewsbury Hall e Branthwaite altera drasticamente tanto o meio-campo quanto a estabilidade defensiva. A falta de Dewsbury Hall reduz a capacidade de controlar ritmos, distribuir passes e proteger a defesa, forçando uma reorganização do meio-campo onde outros terão de absorver mais responsabilidade na construção e na contenção. A ausência de Branthwaite, pilar na linha defensiva, diminui força física e presença aérea, o que pressiona o treinador a reequilibrar toda a retaguarda para compensar os espaços que surgem diante de adversários que atacam decididos. No Brentford, as perdas de Carvalho e de Silva tiram criatividade e profundidade no último terço. Carvalho, com uma lesão no ligamento cruzado anterior,
estará fora pelo restante da temporada, privando a equipe de um criador que poderia ligar meio e ataque com passes verticais e variações de velocidade. Josh De Silva, também fora por lesão no joelho, elimina outra opção de ligação ofensiva, exigindo que colegas de equipe preencham lacunas com movimentos mais diretos e combinações mais simples, comparando o dano de cada lado. Evonten emerge como mais prejudicado no aspecto coletivo porque as ausências atacam tanto a sustentação defensiva quanto a transição de jogo no meio-campo. A perda de Brandt White e Dewsbury Hall exige adaptações profundas na construção e na proteção, e essas mudanças tendem a reverberar mais intensamente no desempenho geral. Brentford, mesmo sofrendo com ausências importantes, ainda mantém relativa coesão estrutural, podendo ajustar com menor impacto no sistema tático do que o adversário. As possíveis surpresas surgem justamente de como cada treinador gerenciará essa reconstrução forçada. No Evonten, jogadores menos utilizados podem emergir como soluções inesperadas, trazendo impulsos de energia e vontade de provar valor, especialmente no meio-campo e na recomposição defensiva. No Brentford, meias e atacantes rotacionados podem explorar maior liberdade criativa, surpreendendo com movimentos que desorganizem a marcação adversária e oferecendo variações táticas inesperadas que mudem o ritmo do confronto. Em conclusão, apesar das ausências pesarem para ambos, o Evonten chega mais prejudicado pelo impacto tático e coletivo que essas lesões geram em sua estrutura de jogo. O Brentford, com uma configuração um pouco mais estável e opções táticas que ainda permitem variações, entra no duelo com uma condição mais inteira e com maior capacidade de adaptação ao cenário atual. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Fulham e Liverpool. O estádio está mergulhado numa vibração cortante, como uma corda tensa prestes a arrebentar, porque esse confronto entre Fulham e Liverpool sempre foi marcado por altos e baixos, viradas inesperadas e momentos dramáticos que prendem a respiração da torcida desde antes do apito inicial. O mando de campo empurra os anfitriões a acelerar as jogadas desde o primeiro toque, buscando infiltrações e intensidade, enquanto o visitante chega com uma aura calculada, pronto para controlar o jogo com posse e explorar transições rápidas quando os espaços surgirem à frente. Desfalques confirmados. Desfalques do Fulham. Nenhum desfalque oficialmente confirmado para o jogo pelas atualizações mais recentes da equipe. Desfalques do Liverpool. Wataruendo lesão no tornozelo. Joe Gomez lesão muscular. Alexander Isak cirurgia no tornozelo, indisponível. O impacto dessas ausências ressoa profundamente nos planos táticos que cada treinador desenha no vestiário. No lado do Fulham, a aparente lista limpa de desfalques sugere que a equipe pode manter sua estrutura habitual, com referências claras no meio e no ataque, e isso permite uma fluidez maior na saída de bola e na pressão sobre os sistemas mais organizados do visitante. A ausência de desfalques também oferece ao treinador a oportunidade de manter sequências de titularidade, consolidar rotinas de marcação e explorar variações de posicionamento, sem necessidade de ajustes forçados. Por outro lado, o visitante encara um cenário mais complexo. Wataruendo, ausente por lesão no tornozelo, reduz opções de controle e proteção no meio-campo, exigindo que outros volantes assumam maior responsabilidade na cobertura e proteção da defesa. Joe Gomez, com lesão muscular, limita a capacidade do treinador de variar as formações defensivas, especialmente quando se trata de recomposição rápida e duelos individuais com atacantes ágeis. A ausência de Alexander Isak, ainda em recuperação após cirurgia no tornozelo, priva o time de uma referência na frente, diminuindo alternativas ofensivas quando a equipe precisa furar linhas muito compactas. Comparando diretamente o dano de cada lado, o Liverpool surge mais prejudicado. As ausências atacam diretamente as funções de ligação entre setores defesa, meio-campo e ataque e exigem reorganizações que podem comprometer o equilíbrio coletivo, especialmente quando se trata de controlar ritmos de jogo e responder às mudanças de intensidade impostas pela equipe adversária.
O Fulham, por sua vez, preserva maior coesão e continuidade tática, pois entra com uma lista aparentemente completa e pode aproveitar rotinas consolidadas sem grandes remanejamentos. As possíveis surpresas desse cenário podem brotar da forma como jogadores menos utilizados do Liverpool respondem ao chamado para preencher lacunas. A necessidade pode revelar performances inesperadas de jovens talentos ou de atletas, normalmente relegados ao banco, enquanto no Fulham a continuidade pode permitir maior criatividade nos últimos 30 metros, com combinações pouco previsíveis e movimentos mais ousados. Essa dualidade entre adaptação forçada e sequência usual cria um campo fértil para momentos de imprevisibilidade dentro do jogo. Conclusão: apesar da atmosfera carregada e da tradição competitiva entre essas duas equipes, o Fulham chega mais inteiro ao confronto, com uma configuração tática mais estável e uma lista de ausências mínima. O Liverpool, fragilizado por lesões que afetam diretamente sua transição e defesa, entra em um dilema de ajustes e compensações, que podem pesar na fluidez do seu jogo coletivo. A tendência é que o jogo seja moldado pelo equilíbrio de intensidade e adaptação às lacunas, com o Fulham partindo de um patamar mais sólido para explorar as vulnerabilidades impostas pela situação do adversário. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Newcastle e Crystal Palace. O estádio pulsa como se cada assobio do vento misturasse a expectativa da torcida com a própria tensão do gramado, criando um cenário onde cada passe ecoa como um anúncio de batalha iminente e cada corrida desenha no ar a imagem de um duelo intenso. Do lado do mandante, o sentimento é de imposição de ritmo e pressão constante, enquanto o visitante carrega a serenidade calculada de quem sabe que a sobrevivência defensiva e as transições rápidas podem narrar uma história surpreendente. Desfalques confirmados. Desfalques do Newcastle United. Tino Livramento lesão no ligamento do joelho, fora por tempo prolongado. Lewis Hall lesão muscular no momento sem liberação. Joelinton lesão no joelho, fora por tempo prolongado. Dan Bone lesão nas costelas, fora. Kieran Trippier lesão na coxa, fora. Emil Kraft lesão no joelho, fora. Woozula lesão no tornozelo, fora. Sven Botman lesão nas costas, fora. Desfalques do Crystal Palace. Chris Richards lesão no pé, fora. Daniel Moaz lesão no joelho, fora. Daichi Kamada lesão na coxa, fora. Ismail Assar fora por convocação internacional. Informação de ausência por compromisso. Caleb Kpora lesão nas costas, fora. Sheikh Doucouré lesão no joelho, fora. Rio Cardines lesão muscular, fora. O impacto dessas ausências reverbera desde o aquecimento até o vestiário, moldando os planos táticos e a forma como cada treinador vê o jogo. O Newcastle entra no duelo fragilizado em setores-chave. As ausências musculares e lesões prolongadas no miolo defensivo e no meio-campo obrigam o time a reconfigurar sua proteção e saída de bola, pois nomes que normalmente geram intensidade física e cobertura estão indisponíveis, pressionando reservas a compensar lacunas em uma tarefa que exige coesão e comunicação imediata. A falta de Joelinton e os problemas de continuidade de Livramento reduzem bastante profundidade ofensiva e presença física nas áreas de decisão, exigindo soluções criativas para manter a unidade de ataque. Por outro lado, o Crystal Palace também pesa com uma lista considerável, especialmente no setor defensivo e no meio-campo, onde a ausência de jogadores que oferecem cobertura e ritmo de jogo cria desafios para manter linhas compactas e respostas rápidas às transições adversárias. A lesão de Richards diminui a segurança defensiva no eixo, enquanto as ausências de Moaz e Kamada reduzem opções de cobertura lateral e criatividade na ligação entre setores. A ausência de Sarr por compromisso internacional retira um elemento de aceleração ofensiva valioso, pedindo ao treinador ajustes que mudem dinâmicas de apoio e infiltração, comparando o dano de cada lado. O Newcastle parece sofrer um impacto mais profundo devido à dispersão de ausências em várias frentes: defesa, meio-campo e ataque.
forçando remanejamentos extensos e testando a coesão coletiva de forma mais intensa. A necessidade de alinhar substitutos em tantos setores pode comprometer tanto a proteção do bloco quanto a eficácia na criação de jogadas. O Crystal Palace sente limitações significativas, mas mantém mais estabilidade em sua estrutura tática, podendo tentar manter compactação e transições em bloco. Ainda que isso reduza a profundidade ofensiva, as possíveis surpresas podem brotar justamente dessas janelas abertas pelas ausências. No Newcastle, jogadores menos utilizados têm a chance de emergir como protagonistas, mostrando energia renovada e disposição para assumir papéis que, normalmente, seriam ocupados pelos lesionados, principalmente em situações de bola parada e organização defensiva reforçada. No Crystal Palace, ajustes táticos inesperados podem surgir, como linhas mais baixas para proteger fragilidades ou infiltrações criativas de meias mais jovens, transformando limitações em oportunidade de ganho surpresa. Em conclusão, apesar de ambos os times enfrentarem um cenário pesado em termos de desfalques, o Crystal Palace chega relativamente mais inteiro do que o mandante em função das lesões dispersas que o Newcastle carrega em seu elenco. A tendência criada por este cenário aponta para um jogo em que adaptação, leitura de espaço e variações táticas podem pesar tanto quanto a força física, e o visitante preserva um pouco mais de coesão estrutural para responder às lacunas impostas pelas ausências. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Tottenham e Sunderland. O dia amanhece com nuvens baixas e um vento frio cortando o ar do estádio. Aquela sensação que deixa cada passe imaginado mais pesado, e cada duelo mais tenso. Porque quando Tottenham recebe Sunderland, há um senso de urgência que vai muito além da tabela. É a pressão da torcida misturada com o fôlego curto de quem sabe que cada bola parada e cada arrancada podem mudar a narrativa da partida, antes mesmo do apito soar. Desfalques confirmados. Desfalques do Tottenham Hotspur. Yves Bissouma convocado para a Copa Africana de Nações, fora. Dejan Kulusevski lesão no joelho, fora. Lucas Bergvall lesão e informação de problema físico recente, indisponível. Destiny Udogie preocupação física, indisponível. James Maddison lesão no ligamento, fora por período prolongado. Desfalques do Sunderland. Vários jogadores fora por convocação para a Copa Africana de Nações incluindo Reinildo, Noah Sadiki, Shinzdine Talbi e Bertrand Traoré. Ausência não oficial citada em reportagens respeitáveis. Dan Ballard lesão no tornozelo, fora por várias semanas. O impacto dessas ausências transcende as simples listas de nomes e molda profundamente o desenho tático de cada técnico. No Tottenham, perder Bissouma e Maddison significa abrir mão de controle de jogo e dinâmica no meio-campo, forçando o treinador a buscar alternativas que muitas vezes dependem mais de intensidade do que de criatividade. A ausência de Kulusevski e Bergvall limita as opções de ataque e ameaça direta, reduzindo variações de profundidade e velocidade ofensiva que podem desequilibrar defesas mais organizadas. Udogie, quando indisponível, também fragiliza as saídas pelos flancos, tirando equivalência defensiva e apoio às jogadas construídas pelas laterais. Sunderland, por sua vez, enfrenta um desafio significativo, com múltiplas ausências por causa da Copa Africana de Nações. A partida acontece em um momento em que peças importantes, capazes de oferecer solidez defensiva e criatividade no meio, estão longe do elenco principal. A lesão de Ballard, um ponto de equilíbrio na defesa, aumenta ainda mais a necessidade de ajustes coletivos, já que a recomposição e a leitura de tempo de jogo agora dependem de opções de menor experiência, ou adaptadas em outras funções. Quando comparamos diretamente o impacto de cada lado, é o Tottenham que parece mais prejudicado pela concentração de desfalques em setores essenciais de controle e criação de jogo. A perda de articuladores e construtores torna mais difícil manter posse alta e progressões organizadas, aumentando a dependência de bolas longas e transições rápidas que nem sempre respeitam o desenho coletivo. O Sunderland, mesmo afetado por ausências que reduzem opções e experiência,
tende a preservar uma estrutura mais compacta, capaz de responder com organização coletiva, ainda que limitada em profundidade ofensiva. As possíveis surpresas nesse cenário de desfalques podem emergir como pequenas faíscas que inflamam a partida. No Tottenham, jogadores menos utilizados podem se revelar protagonistas ao aproveitar a responsabilidade maior no campo, colocando intensidade e vontade em zonas em que normalmente não atuam, e surpreendendo com criatividade em espaços curtos. No Sunderland, a oportunidade para jovens talentos ou reservas menos cotados pode traduzir-se em energia extra, especialmente em confrontos de transição ou em bolas paradas, onde a coesão coletiva pode compensar a falta de experiência individual. Em conclusão, apesar de ambos os times enfrentarem um cenário desafiador de desfalques, o Tottenham chega mais prejudicado, em função das ausências, que atingem diretamente sua capacidade de controlar e criar jogo. O Sunderland, mesmo desfalcado por compromissos internacionais e lesões, preserva uma estrutura coletiva mais estável para responder no plano defensivo e em transições. Essa configuração cria um duelo em que a adaptação e a disposição tática podem pesar tanto quanto o talento individual, tendendo a favorecer o time visitante em termos de coesão e continuidade. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10, Fiorentina e Cremonese. O estádio se ergue como um caldeirão silencioso, gramado iluminado e arquibancadas cheias de expectativa. Aquele ambiente que pulsa antes mesmo do primeiro toque na bola. O mandante entra sentindo o peso de uma temporada tumultuada, precisando encontrar uma clareza coletiva que tem faltado, enquanto o visitante, mais sereno, procura aproveitar qualquer abertura tática. Cada espaço concedido como um convite para transformar transição em ameaça iminente. Desfalques confirmados. Desfalques do Fiorentina. Taurin Lamptey lesão no ligamento cruzado, fora. Cristoforo Coame lesão no ligamento cruzado, fora. Gianluca Saro lesão no ligamento cruzado, fora. Desfalques do Cremonese. Nenhum desfalque oficialmente confirmado nos relatórios mais recentes de lesões da equipe visitante. O impacto dessas ausências é profundo, especialmente no lado do mandante, onde a perda de Lamptey, Coame e Saro altera significativamente a maneira como o time estrutura sua linha defensiva e suas saídas de bola. Lamptey e Saro eram elementos usados para agregar profundidade e apoio defensivo, e sua ausência fará com que os laterais e zagueiros precisem cobrir mais espaço, acentuando a pressão sobre as coberturas defensivas e exigindo ajustes contínuos entre as linhas. A situação ofensiva também é afetada pela ausência de Coame, que diminui opções de ligação entre meio e ataque, forçando a equipe a buscar soluções internas talvez menos experientes. No lado visitante, a ausência de desfalques confirmados permite um cenário aparentemente mais estável, mantendo opções táticas completas e preservando o ritmo coletivo em todas as fases de construção. Isso não significa ausência de desafios, mas oferece maior continuidade na forma como a equipe encara as transições e as fases do jogo sem ajustes forçados de última hora. Quando comparamos o dano de cada lado, é claro que o mandante está mais prejudicado no aspecto coletivo. Perder múltiplos jogadores que ocupam zonas estratégicas, especialmente quando essas ausências atacam simultaneamente defesa e ligação de jogo. Ofensivo obriga o treinador a readaptar funções e sobrecarregar outros atletas. O visitante, por outro lado, preserva sua espinha dorsal e uma coesão tática maior, com maior capacidade de manter o mesmo desenho coletivo, sem ajustes radicais. As possíveis surpresas neste cenário podem surgir justamente das oportunidades dadas a jogadores menos utilizados pelo mandante, que podem entrar impulsionados pela necessidade de mostrar valor e contribuição, colocando intensidade e vontade nos duelos pelo meio e nas bolas paradas. Do lado visitante, a estabilidade do elenco pode permitir que jogadores com maior ritmo de jogo ganhem protagonismo em transições, especialmente se o rival demonstrar desalinho na recomposição defensiva. Em conclusão, apesar da atmosfera carregada e da importância de cada ponto, o visitante chega mais inteiro ao confronto,
preservando uma continuidade tática que possibilita fluidez coletiva. Durante os 90 minutos, o mandante, fragilizado por desfalques que atingem áreas cruciais de criação e defesa, precisará compensar com organização e espírito coletivo, criando um cenário em que adaptação e leitura de jogos se tornam elementos-chave para enfrentar as lacunas impostas pelas ausências. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Real Madrid e Real Betis. O estádio respira uma tensão quase palpável, com a grama sob os holofotes, e cada passo ecoando como um anúncio de batalha iminente. A torcida empurra, espera e sabe que este duelo entre Real Madrid e Real Betis não é apenas mais uma jornada de La Liga, mas uma disputa onde cada ausência pesa como pedra na mochila dos planos táticos, e cada ajuste de última hora pode mudar o destino da estratégia coletiva. Desfalques confirmados. Desfalques do Real Madrid: Kylian Mbappé, lesão no ligamento do joelho, fora por várias semanas, lesão confirmada, perderá o jogo. Trent Alexander-Arnold, lesão muscular, indisponível. Éder Militão, lesão, indisponível. Dani Carvajal, lesão no joelho, indisponível. Brahim Dias, compromissos com seleção na África, indisponível. Desfalques do Real Betis: Antony, lesão muscular, indisponível. Diego Louren tem lesão na coxa, indisponível. Isco, lesão extensa, indisponível. Júnior Felpão, lesão no tendão, indisponível. O impacto dessas ausências molda a narrativa tática logo no aquecimento. Para o Real Madrid, perder Mbappé é um golpe profundo no ataque, pois sua capacidade de abrir espaços, arrastar defensores e finalizar com precisão era uma das referências dinâmicas do time. Sem ele, o treinador precisa reconstruir a linha ofensiva, frequentemente exigindo que outros jogadores assumam protagonismo criativo e finalizador, algo que pede ajustes de posicionamento e leitura de jogo mais fluida. As ausências de Alexander-Arnold, Militão e Carvajal desorganizam o eixo defensivo e as laterais, empurrando atletas menos experientes a ocupar áreas de pressão e cobertura contra transições rápidas do adversário. Do lado do Real Betis, a falta de Antony Louren reduz profundidade ofensiva e presença física nas disputas pelo meio, limitando as opções de aceleração e reorganização após perdas de bola. A ausência de Isco, jogador com capacidade de ligação entre setores e visão de passe, diminui a criatividade no último terço, pedindo maior solidariedade coletiva e mais leituras rápidas de oportunidades. Em espaços estreitos, Júnior Felpão, fora por lesão, enfraquece a cobertura defensiva pelo flanco, exigindo trocas rápidas de marcação e coordenação em linha. Quando comparamos diretamente o dano de cada lado, o Real Madrid parece mais prejudicado pelo alcance e posicionamento das ausências, especialmente no ataque e na defesa, onde as funções perdidas exigem substituições não triviais. Em termos de impacto técnico, o Betis, ainda que desfalcado em setores importantes, mantém uma coesão tática maior que lhe permite estruturar coberturas defensivas e responder a variações de jogo com maior solidariedade, especialmente no meio-campo, onde a compactação coletiva pode compensar lacunas individuais. As possíveis surpresas emergem da necessidade de reconstrução imediata dos planos de jogo. No Real Madrid, a ausência de Mbappé pode impulsionar jogadores menos utilizados a buscar protagonismo, encontrando energias e criatividade onde normalmente o jogo é previsto por um líder técnico. Isso pode resultar em combinações inesperadas, ou soluções com infiltrações diagonais que surpreendam a linha defensiva do Betis. No time visitante, ajustes táticos com foco em transições rápidas e saídas em bloco podem criar desequilíbrios, especialmente se a equipe conseguir neutralizar momentaneamente o meio-campo rival e explorar espaços que a reorganização madrilena deixar. Em conclusão, apesar da atmosfera carregada de expectativa e da retirada de peças significativas de ambos os elencos, o Real Betis chega relativamente mais inteiro no confronto, preservando uma estrutura que, embora limitada em profundidade ofensiva, oferece continuidade tática e resposta coletiva às exigências do jogo. O Real Madrid, por sua vez,
enfrenta desafios maiores de adaptação e compensação das ausências, o que molda um cenário onde a leitura de jogo e a criatividade coletiva serão cruciais para superar as lacunas impostas pelas lesões e indisponibilidades. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12. Verona e Torino. As luzes do Montcantone e Albentegodi se acendem, refletindo no gramado úmido como um espelho pronto para refletir tensão e luta. A torcida vibra e cada passo dos jogadores cria uma imagem viva de expectativa, porque este confronto entre Verona e Torino na Série A carrega o drama de quem busca escapar da zona de perigo e de quem procura consolidar uma posição no meio da tabela. Desfalques confirmados. Desfalques do Verona. Thomas Suslov fissura na banda do joelho, lesionado e fora para este jogo. Domagoj Bradary lesão no bíceps femoral, lesionado e fora. Desfalques do Torino. Perrechkus lesão no joelho, lesionado de longa duração. Zano Sava tendão patelar lesionado, lesionado de longa duração. O impacto dessas ausências é palpável na narrativa tática do jogo. No Verona, perder Suslov e Bradary enfraquece tanto a transição ofensiva quanto a estabilidade da linha defensiva. Suslov tem sido um elemento que contribui para movimentações entre linhas e capacidade de fornecer amplitude, e sem ele as jogadas de ataque podem se tornar mais previsíveis e menos incisivas. Bradary, por sua vez, era peça importante em coberturas e no apoio na faixa esquerda defensiva, e a sua falta exige adaptações que podem deixar espaço para investidas adversárias nos flancos. O Torino também sente o peso das ausências de Škurš e Sava. Škurš era uma âncora na defesa central, organizando a linha e oferecendo leitura de jogo em cobertura e antecipação. Sua ausência força o técnico a recorrer a opções que podem não ter a mesma familiaridade com o ritmo de jogo ou com a comunicação em campo, o que pode gerar desalinhamentos em transições defensivas. Sava, por sua vez, adicionava dinamismo e capacidade ofensiva nas extremidades, e sua falta pode reduzir as variações de ataque, deixando ao time visitante uma dependência maior de soluções mais diretas pela via central. Quando comparamos diretamente o dano causado por essas ausências, ambos os times enfrentam desafios significativos, mas o Verona parece estar numa situação um pouco mais delicada devido às perdas em setores distintos tanto na criação quanto na contenção defensiva. Isso pode obrigar sua equipe a adotar um jogo mais cauteloso, priorizando solidez defensiva em detrimento de arranjos ofensivos mais ousados. O Torino, embora também prejudicado, mantém um núcleo defensivo e coletivo que pode resistir às pressões, mesmo que precise ajustar seu plano ofensivo e depender mais de movimentos estruturados do meio de campo para frente. As possíveis surpresas neste contexto podem surgir de jogadores que normalmente atuam fora do foco, mas que agora encontram uma chance de brilhar. No Verona, alguém capaz de romper a linha adversária com velocidade ou leitura de espaço pode desequilibrar a partida surpreendendo o esquema defensivo do Torino. No grupo visitante, jovens ou reservas com energia na transição podem aproveitar o momento para impactar a fase ofensiva, principalmente em contra-ataques e situações de bola parada, onde o equilíbrio coletivo pode virar em segundos. Em conclusão, o Torino chega relativamente mais inteiro ao confronto em comparação ao Verona, exibindo uma estrutura tática mais estável mesmo com ausências de peso. Esse cenário cria um jogo em que adaptação, organização coletiva e capacidade de aproveitar os mínimos brechas serão determinantes para o desempenho de cada equipe ao longo dos 90 minutos. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13. Inter de Milão e Bologna. O San Siro se ilumina como um gigante prestes a testemunhar outro capítulo intenso da Série A, onde a pressão do topo da tabela encontra a determinação de um Bologna que já provou poder surpreender. As arquibancadas vibram, o frio da noite italiana contrasta com a chama da ambição em cada jogador, e o silêncio tenso antes do apito inicial promete um duelo, definido tanto pela estratégia quanto pela coragem num cenário onde cada
A ausência altera o roteiro imaginado. Desfalques confirmados. Desfalques do Inter de Milão. Engion Boni problema no joelho. Lesionado e indisponível para este jogo. Matenhão Darmian lesão muscular no bezerro. Lesionado e fora. Desfalques do Bologna. L. Skopski lesão muscular. Lesionado e fora. F. Bernardeschi lesão na clavícula. Lesionado e indisponível. João Lucumi lesão no músculo posterior da coxa. Lesionado e fora. Nicole Casale desconforto físico. Indisponível. Morten Wittig lesão muscular. Lesionado e fora. O impacto dessas ausências ecoa no plano tático de cada lado. No Inter, perder Boni retira uma referência física e de profundidade no ataque, empurrando o técnico a ajustar as opções ofensivas ia depender ainda mais de Lautaro Martinez como protagonista, sobretudo num momento em que a equipe atravessa um período decisivo na briga pelo topo da classificação. A ausência de Darmian fragiliza a cobertura defensiva pelo flanco direito, forçando realocações que podem gerar desbalanceamentos quando o Bologna acelerar pelas laterais. A necessidade de reorganização exige coesão e comunicação para evitar transições rápidas dos visitantes. Para o Bologna, as perdas em posições fundamentais moldam uma necessidade de reorganização clara na defesa e na construção de jogo. Skopski seria um pilar importante sob as traves, e sua falta impõe maior pressão sobre o substituto, particularmente em situações de jogo aéreo ou em defesas exigentes. Bernardeschi fora enfraquece a criatividade ofensiva e deixa uma lacuna no meio, que exigirá maior solidariedade coletiva para manter o equilíbrio entre setores. Lesões de Lucumi, Casale e Wittig reduzem opções defensivas e obrigam a revezar peças que ainda buscam entrosamento, aumentando o desafio de neutralizar as investidas nerazzurri. Quando comparamos o dano direto das ausências, o Inter parece ter sido mais prejudicado em termos de opções ofensivas, especialmente numa fase onde marcar gols e aproveitar espaços é crucial para manter a liderança. Da série autora dependência de menos soluções no ataque pode tornar o jogo previsível e mais sujeito a bloqueios adversários. O Bologna, por sua vez, apesar de desfalcado em pontos significativos, pode recorrer a uma compactação defensiva mais rígida e contra-ataques com mais propósito, tentando transformar desvantagem numérica em foco coletivo. As possíveis surpresas surgem das respostas criativas que podem aparecer. No Inter, um jovem atacante ou um meio-campista com liberdade tática pode emergir como protagonista, aproveitando a chance de brilhar sob os holofotes e desequilibrar com movimentos inesperados. Para o Bologna, a solidariedade entre linhas e uma leitura rápida de oportunidades nos contra-ataques podem criar momentos decisivos se conseguirem explorar espaços deixados por ajustes defensivos do Inter. Em conclusão, o Inter de Milão chega relativamente mais prejudicado pelas ausências em setores que moldam diretamente a construção ofensiva e a proteção das laterais, enquanto o Bologna, embora também desfalcado em vários elementos, apresenta uma estrutura que pode se agarrar à organização coletiva para resistir às investidas e capitalizar em momentos de transição. O cenário desenha um jogo onde adaptação, sincronismo e resposta emocional à pressão do ambiente serão fundamentais para o desfecho deste confronto na elite italiana. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Real Sociedad e Atlético Madrid. No estádio onde a torcida da Real Sociedad vive e respira futebol, uma atmosfera elétrica se espalha pelo ar de San Sebastián, na véspera desta partida que carrega drama, rivalidade e ambição. As arquibancadas imaginárias parecem vibrar com o canto dos torcedores. O vento frio do litoral basco acaricia as bandeiras e cada jogador sente o peso da expectativa antes de entrar em campo. Este é o tipo de encontro que pode virar um ponto de inflexão na temporada, e cada detalhe de elenco conta com peso ainda maior. Desfalques confirmados. Desfalques da Real Sociedad. Mikel Oyarzabal lesão muscular isquiotibial, fora. Ori Oscarson lesão, fora. E Angel Roel a lesão na panturrilha, fora. Desfalques do Atlético Madrid. Clément Lenglet lesão no ligamento interno, fora.
José Maria Gimenez lesão na coxa, fora. Nico Gonzalez lesão muscular, fora. Robin Lanomen lesão no joelho, fora por um período prolongado. Impacto das ausências. As ausências castigam profundamente a Real Sociedad, especialmente no setor ofensivo, onde a perda do capitão e principal referência de ataque cria um vazio que diminui a capacidade de finalização e liderança em momentos decisivos. A continuidade de fragilidades no meio-campo com Roelha também retira equilíbrio e qualidade de construção. No Atlético, as baixas no sistema defensivo retiram experiência e segurança, forçando adaptações no miolo da zaga que podem expor vulnerabilidades, enquanto a ausência de Nico Gonzalez reduz opções criativas no setor ofensivo. Quem perde mais? A comparação direta sugere que o impacto no Atlético Madrid tem um dano mais profundo no equilíbrio geral da equipe, pois a perda de pilares defensivos e ofensivos mexe na espinha dorsal do time. Entretanto, a Real Sociedad sente de forma dolorosa a falta de sua principal referência atacante, o que pode comprometer seriamente sua capacidade de ameaçar com periculosidade possíveis surpresas. Num cenário onde ambos os lados acumulam ausências, a Real Sociedad pode encontrar espaço para jovens ou menos conhecidos assumirem protagonismo, especialmente se a equipe adotar uma postura mais ousada desde o apito inicial. O Atlético, por sua vez, mesmo sem sua base completa, tem potencial para surpreender, caso a alternância de peças no meio e ataque produza dinamismo inesperado. Conclusão objetiva: o Atlético Madrid chega mais inteiro em termos de profundidade de elenco, apesar dos desfalques importantes que exigem ajustes táticos. A Real Sociedad, por outro lado, chega mais prejudicada pela ausência de peças-chave, que sustentam tanto a criação quanto a finalização. A tendência do confronto, dadas as condições atuais de elenco, favorece o Atlético no controle do jogo e na busca pelos pontos longe de casa. Se essa leitura te ajudou a entender melhor os jogos de hoje, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer. Se inscreve no canal, porque todo dia tem leitura dos jogos e toda semana tem análise completa da loteca. Amanhã eu volto com o placar plausível dos jogos do dia, então passa aqui de novo. Menos palpite, mais leitura de jogo. Valeu!